Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa, a memória de São João Apóstolo e Evangelista. E nós vamos trazer essa festa para a nossa vida hoje, lembrando que João foi aquele que na ceia repousou sobre o peito do Senhor e perguntou a Jesus quem o haveria de trair. Feliz o apóstolo a quem foram revelados os segredos do reino e que espalhou por toda a terra as palavras de vida. Lembremos que João apóstolo, por estar sempre perto de Jesus, soube com antecedência quem haveria de trair o mestre, assim como também participou de muitos momentos de Jesus, como por exemplo na transfiguração. João, irmão de Tiago, pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Com frequência era convidado para testemunhar episódios significativos da vida do mestre. Vamos lembrar também a cura da filha de Jairo, a agonia no Horto das Oliveiras. Tudo isso João participou. O único discípulo aos pés da cruz, presente ao lado de Maria. Foi um dos primeiros a reconhecer o Cristo ressuscitado. A ele é atribuída também a redação do 4º Evangelho. Que seu exemplo, então, nos estimule a permanecermos fiéis no seguimento de Cristo. Vamos pedir isso e pedir a intercessão desse santo na nossa vida hoje. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos reconhecer pecadores como somos e pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Início da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida? De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna
que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Reze comigo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 2 a 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, então, nós celebramos a festa de São João Apóstolo e Evangelista, um dia especial. Lembrando que João foi aquele que na ceia, como nós já falamos, repousou sobre o peito do Senhor. Ele tinha essa intimidade de estar perto do Mestre e assim participar dos segredos que Jesus anunciava primeiramente aos apóstolos. A partir dele, João, que estava bem perto de Jesus, tinha o prazer de estar perto do Mestre, tanto prazer teve de estar ao lado de Jesus, que não o abandonou na hora de sua morte. João, irmão de Tiago, pertencia, então, assim, ao grupo dos 12 apóstolos. Convinha também
que ele viesse ser convidado também para testemunhar episódios significativos da vida do Mestre, como, por exemplo, a transfiguração, onde ele estivera. Ele testemunhou também a cura da filha de Jairo. Ele testemunhou a agonia do Mestre no Horto das Oliveiras. E, como nós já falamos, foi o único discípulo aos pés da cruz do Senhor, ao lado de Maria. Foi um dos primeiros a reconhecer o Cristo ressuscitado, como nós lemos na leitura do Evangelho de hoje. A ele é atribuída a redação do 4º Evangelho, e que possamos, a exemplo deste santo, permanecermos fiéis também no seguimento de Cristo, anunciando o Evangelho como João anunciou, com esse propósito de também, como João, subir ao Calvário com Cristo, ao lado de Maria, permanecer fiel a Cristo até no momento da sua morte, também levando consigo os fardos de Cristo. Vamos lembrar aqui que João foi um dos discípulos que não foi martirizado, foi o único que não foi martirizado, e ele subiu até o Calvário com Cristo. E vamos dizer assim, se ele celebrou Cristo crucificado, ele já fora crucificado com Cristo. E assim acontece conosco também quando subimos o Calvário da Santa Missa. Quando nós estamos presentes naquela apresentação do sacrifício de Cristo, que deu seu sangue por nós, nós também somos crucificados com Cristo, como João foi crucificado com Cristo, e Maria, que foi aquela que sentiu a espada traspassar o seu coração também, como disse o velho Simeão na sua profecia. Portanto, também ela participa do Calvário, também participa do sacrifício de Cristo. E a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, João vai dizer: caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, e ele vai mostrar que era assim que ele anunciava o Cristo. Aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu com os próprios olhos, viu, ele testemunhou, ele era uma das testemunhas que anunciava Cristo e a vida eterna. Foi um dos que foi até o túmulo de Jesus também, e viu o túmulo vazio junto com Pedro, e ele diz: nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E é essa comunhão que devemos ter com Cristo também, como a exemplo de João, que anunciou com alegria, não guardou para si os segredos do Mestre, ele estava do lado de Cristo no momento da agonia, no momento em que Jesus também se entristecera com a traição de Judas, no momento da primeira missa, da primeira celebração eucarística. E o Salmo responsorial, Salmo 96, nós cantamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez cantamos. E nós cantamos hoje na festa de São João, que nos lembra de que uma luz, Cristo se levanta para nós, e essa alegria é para os justos, para os retos corações. E por isso nós cantamos nos Salmos: homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Vamos buscar, para nos alegrarmos nesta festa de São João Apóstolo, junto com São João, que no céu recebe essa festa e nós celebramos aqui na terra, nos alegrar também como homens justos, que possamos pertencer justamente à geração daqueles que serão salvos, como João, como os apóstolos que se salvaram. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 2 a 8, foi no primeiro dia da semana, onde Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo. E aí a palavra frisa aquele que Jesus amava, e ela vai dizer: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Que momento difícil! Que momento difícil para a igreja que estava ali a se perguntar o que vai ser de nós. Eles sentiram essa expectativa de correr e ao encontro do túmulo e, portanto, eles saíram. Pedro e o outro discípulo João
foram ao túmulo. E os dois corriam juntos, diz a palavra. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, que foi João, e chegou primeiro ao túmulo. Mas veja bem, como Pedro, ele já tinha a primazia da igreja, ele foi escolhido por Cristo para ser o chefe, o outro discípulo não entrou, ele apenas olhou da porta e esperou Pedro chegar. Então Pedro, que veio depois, correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E aí então o outro discípulo, João, só depois vai entrar. Era necessário que aquele que foi colocado como chefe da igreja entrasse e testemunhasse, tocasse com as mãos, para assim o testemunho se concretizar. Representado por uma águia que atinge as alturas em direção ao céu, São João é conhecido como o evangelista que mais se elevou na contemplação dos mistérios de Deus. João era filho de Zebedeu, era irmão de Tiago. A tradição o apresenta também como o discípulo que Jesus amava. Ele e seu irmão Tiago receberam de Jesus o apelido de filhos do trovão, Marcos 3,17, indicando talvez seu caráter ardente, seu caráter impetuoso de permanecer firme com Cristo. João testemunhou curas operadas por Jesus e, juntamente com Pedro e Tiago, contemplou sua transfiguração, contemplou a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É o único discípulo presente aos pés da cruz, ao lado de Maria. Mais uma vez falamos. Com Pedro, ele viu o sepulcro, na leitura, ele viu o sepulcro vazio, acreditou na ressurreição do Senhor, não duvidou. É considerado autor também do quarto evangelho, o Evangelho de João, como nós já conhecemos, e que ele deixa transparecer sua profunda amizade com o Mestre. Seguimos os passos de João, peçamos a intercessão desse santo na nossa vida hoje. Ó Jesus, Divino Mestre, teu apóstolo João teve papel importante na transmissão escrita de teus ensinamentos. Com efeito, viveu em profunda comunhão contigo e mergulhou no sentido mais elevado de tuas palavras. Dá-nos, Senhor, capacidade para assimilar tudo que este evangelista escreveu a teu respeito. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. E amém. Quem reza se salva. Se salva. Quem não reza, infelizmente, muitas almas estão a se lamentar no fogo do inferno, com muita tristeza falamos aqui, porque elas descobriram, depois de condenadas, que a salvação era tão fácil, facílima. Bastava, elas pensando assim, bastava eu ter rezado, mas eu não rezei. Portanto, vamos fazer agora a nossa parte com alegria, para que nós não nos lamentemos depois. Portanto,
Vamos rezar conosco. Obrigado por sua preciosa participação. É importante cada like que você deixa aqui para conosco. É muito importante para deixar bem recomendado o nosso vídeo e outros vídeos participar conosco. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Quando você compartilha, você está anunciando também, cumprindo o seu papel de cristão ao anunciar o Evangelho. Compartilhe com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!